Bem, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para essa atividade que já se tornou uma tradição aqui na Livraria Saraiva, que é o nosso café literário da psicanalítica. Hoje o nosso encontro vai ser sobre o poeta Paulo Leminski, toda a poesia de Paulo Leminski. E nesta noite nós vamos ter vários convidados. O professor Pedro Mandagará, que é professor de literatura e pós-doutorando do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E os meus colegas que compõem a equipe do Café Literário, que hoje eles vão trabalhar, vão expor as suas ideias, que são Dr. Aldo Duarte, doutora Carmen Queira, doutora Vivian Day, todos membros da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. E eu estou aqui para ajudar nesta coordenação. Então eu vou passar a palavra para o professor Pedro. Ele vai ter 15 minutos para expor inicialmente as suas ideias, depois os colegas vão falar cada um em torno de 5 minutos, mais ou menos. A minha pretensão aqui é sair um pouco desse horizonte de leitura. Eu vou aplicar as 4 biografias do Leminski para tentar ver outras tendências da poesia do Leminski que saem um pouco dessa dicotomia só entre forma de um lado e poemas relaxo, poemas mais soltos de outro. Então, pegando as 4 biografias que formam o Vida do Leminski, a gente pode pegar a biografia do Matsuo Basho, o grande poeta japonês do Haikai, como uma representação, como também exprimindo esse lado do Leminski que veio do concretismo, esse lado de extrema concisão verbal e de visualidade no poema. Quem era o Basho? Basho foi um poeta que era também... na verdade, Basho foi um samurai que deixou de ser samurai para ser poeta quando estava em torno dos 40, 50 anos de idade. Isso, se não me engano, eu teria que conferir ali, mas é em torno dos anos 1600, um pouco antes de 1700 que transcorre a vida do Basho. E o Basho foi o poeta que deu dignidade artística à forma do Haikai. Antes do Matsuo Basho, o Haikai era uma forma popular, como são as quadrinhas populares no Brasil. Então, como tem quadras aqui com jogos de linguagem, batatinha quando nasce, coisa assim, tinha Haikais no Japão. Tinha pequenos jogos verbais que passavam de boca em boca, que não tinham autor. Com o Basho se deu essa dignidade literária ao Haikai, mas ao Haikai não como a gente entende só como poema isolado na página, mas um Haikai que vinha dentro de uma forma literária mais ampla. O Haikai naquele momento não era nunca o poema isolado, mas vinha dentro de uma narrativa que contava como o poema era feito, o que estava acontecendo naquele momento na vida do poeta, e que era também não só verbal como visual. Sempre, cada Haikai, nesse momento da poesia japonesa, é apresentado dentro de uma expressão visual no sentido caligráfico, dos ideogramas e da caligrafia japonesa, mas também uma expressão visual no sentido desenhado mesmo. Então, por que ele se interessou pela poesia japonesa? Bom, para começar, o Leminski, já muito jovem, era praticante de judô e chegou a ser campeão de alguma coisa. O Leminski, todo mundo conhece a imagem dele mais maduro, já alcoólatra, muito louco, assim. Mas quando novo, ele era um jovem garotão, bastante forte, com 1,80 m, que impressionava fisicamente mesmo, nesse sentido. Campeão de judô e tudo mais. Pois é, essa coisa das línguas do Leminski é um pouco duvidosa, assim. Eu não sei até que ponto ele falava todas essas línguas mesmo. Eu sei que com certeza ele sabia latim bem, por ser seminarista. Sabia inglês, francês, alemão, as línguas europeias e tal, mas as outras eu acho que era um pouco o estilo de tradução dos concretistas, assim. Tu não precisa saber a língua para traduzir. Está escrito ipsis literis nos textos dos concretistas sobre tradução.
Então, o japonês, o Leminski, eu não sei até que ponto que vai realmente. Ele dizia que sabia polonês, por exemplo, mas vai saber. Como tu sabe que alguém sabe polonês? É porque ele tem ascendência polonesa, claro. Leminski é um sobrenome polonês, então era importante. E o livro, o terceiro livro de poemas independentes, ele chamou Poloneses por causa disso. Ele morreu em 79, 88. 9? Bom, por aí. Eu sou péssimo com datas. Bom, um outro lado da poesia do Leminski, agora eu vou passar rapidinho pelos outros quadros, para passar pelos colegas, né? Tem a ver com a leitura dele da vida do revolucionário russo Leon Trotsky. A vida do Trotsky é a maior parte desse livro Vida, do Leminski, a biografia mais longa que ele escreveu. E na biografia que ele me escreveu é muito baseada na biografia do Isaac Deutscher, que é a biografia definitiva do Trotsky, uma biografia em 3 volumes imensos e tudo mais. Então, o Leminski mais ou menos está, enfim, fazendo uma espécie de divulgação científica desses 3 volumes. Mas ele traz alguns elementos de interpretação para essa divulgação que são interessantes. Basicamente, assim, cortando muito o argumento do Leminski, para o Leminski, o Trotsky era inteligente demais para realmente chegar ao poder. A multiplicidade de interesses do Trotsky levava a uma dispersão intelectual tal que ele não tinha como competir com alguém um pouco mais estúpido, porém muito mais determinado como Stalin, na luta pelo poder. Eu acho também que essa figura do Trotsky tem algo a ver com o Leminski por esse lado dos relaxos. O Leminski tem uma multiplicidade de interesses realmente extraordinária, mas por essa multiplicidade tem muita coisa que é deixada pela metade. Tem, por exemplo, um livro que saiu numa edição muito pouco divulgada, que se chama Gozo Fabuloso. É um livro de contos do Leminski. Acho que pouquíssima gente conhece. Saiu numa editora que publicou só essa série de livros de literatura e depois fechou e nunca mais publicou. Voltou a publicar só livros de direito. Então foi um livro de contos que o Leminski chegou a começar a organizar, depois perdeu o manuscrito, foi para não sei lá mais quem, e acharam de algum jeito nisso dos anos 2000 publicaram. Mas tem muito da obra do Leminski que é isso, são coisas que foram deixadas pela metade, que foram, enquanto ele tentava fazer outras, foram jogadas para vários lados. Vê que alguém que se torna tradutor do inglês, tradutor do francês, tradutor do latim, tradutor do japonês, que língua mais, tradutor do egípcio, tem um livro dele de literatura egípcia, não pode se tornar digamos, um grande tradutor de nenhuma dessas línguas. Então, eu acho que por essa figura do Trotsky tem esse lado da dispersão também do Leminski. Encaminhando para o final, Leminski tem um pouco também do Cruz e Souza. Aqui eu gostaria de ler um poema. A leitura do Leminski do Cruz e Souza é importante, ele escolheu tratar da figura do Cruz e Souza, porque o Cruz e Souza foi, digamos, naquele final do século XIX, o contraponto da província à literatura brasileira que se fazia no centro. Cruz e Souza, como todos sabem, é catarinense, e ele foi viver no Rio de Janeiro, claro, mas ele estava de fora, por ser catarinense, negro e tudo mais, ele estava de fora daquele centro literário em torno de Olavo Bilac, em torno de Machado de Assis, em torno da Academia Brasileira de Letras dos anos 1890 e 1900. O Leminski também tem muito esse, como é que se vai dizer, esse complexo de província. Eu vou ler só um poema rapidinho aqui sobre esse tema. Que está no Caprichos e Relaxos, está na seção do mesmo nome, Caprichos e Relaxos, da edição completa da poesia. Então, nesse poema ele diz assim: um dia, a gente ia ser Homero, a obra nada menos que uma Ilíada. Depois, a barra pesando, dava para ser aí um Rimbaud, um Garete, um Fernando Pessoa qualquer, um Lorca, um Eluard, um Ginsberg. Por fim, acabamos o pequeno poeta de província, que sempre fomos, por trás de tantas máscaras que o tempo tratou como a flores. Então, Leminski tem na poesia dele essa ideia de que
como, digamos, um Trotsky, ele poderia ter sido o que acabou não sendo. Poderia ter sido, digamos, o grande poeta, mas acabou sendo o pequeno poeta de província. Por outro lado, essa autoencenação, e aí eu chego na biografia de Jesus, também é uma forma de automistificação. Leminski, por esse jogo do que ele poderia ter sido, de jogar com o que ele poderia ter sido e não foi, acabou criando um mito de si mesmo, que acabou sendo, no fim das contas, talvez mais forte do que a própria obra do Leminski. Agora, a obra do Leminski é super fácil de achar. Vocês chegam aqui, tem pilhas e pilhas de toda a poesia, eu duvido. Até alguns anos atrás, eu acho que os mais ou menos da minha idade, mas vão lembrar disso, era um sacrifício para achar esse livro, por exemplo, Patrício Relaxa. Isso que esse foi o livro mais editado. Chegou a primeira edição, vendeu 18 mil cópias. Mesmo assim, cada um tinha sua cópia e não deixava, largava, não vendia. Então não se achava para vender. Para achar um livro como Catarral, por exemplo, o primeiro romance do Leminski, era algo extremamente difícil. Essa edição aqui, a segunda edição, não é nem a primeira, até uns anos atrás custava como R$200 em estante virtual e não existia outra. Agora vocês têm ela reeditada pela Luminuras e está em qualquer livraria. Então, por essa coisa de ser uma obra tão difícil de ser encontrada, de ter poemas e versos repetidos, o Leminski acabou sendo muito mais um mito que um poeta para uma certa geração, dos anos 90 até esse momento de agora de ser publicado massivamente. E, como eu estava dizendo, esse mito também foi muito construído pelo próprio Leminski. Tem um poema que mostra visualmente essa construção do mito, que é o poema Kamikaze. Agora, onde é que ele está aqui? Não, Kamikaze mesmo. 152. 152 dessa edição toda a poesia. É uma foto do Leminski com uma roupa japonesa. Embaixo está escrito em uma letra meio de pichação, assim, Kamikaze. Quer dizer, quase um samurai, quase um kamikaze, um pouco suicida, um pouco guerreiro, um pouco sábio, monge, alguma coisa. Mas não exatamente nada disso. Um poema desse é pura automistificação. É a autoconstrução de um mito. Bom, faltam 5 minutos, tá bem. O que mais daria para dizer sobre o Leminski? Eu acho que eu só vou ler um poema então dessa tendência de automistificação. Eu sei que nessa edição nova tem o índice dos primeiros versos, então é um poema que começa com Eu queria tanto. Eu queria tanto ser um poeta maldito, a massa sofrendo, enquanto eu profundo medito. Eu queria tanto ser um poeta social, rosto queimado pelo hálito das multidões. Em vez, olha eu aqui, pondo sal nesta sopa rala que mal vai dar para dois. Na verdade, o Leminski aqui está descrevendo coisas que foram jogadas para cima da obra dele em algum momento. O poeta social ele tentou ser em vários momentos. Ele tem um livro que é interessante, que eu recomendo também. Não tem uma edição atual, mas não é muito difícil de achar usado, que se chama Envio meu dicionário, Cartas e Alguma Crítica, que é a correspondência do Leminski com o poeta Regis Bonvicino. Só tem o lado do Leminski, não tem as respostas. Nessa correspondência se dá para ter uma ideia maior de como se deu a construção crítica do Leminski, as ideias que estavam por trás da construção poética e crítica dele. E, na verdade, nesse sentido, essas cartas são até mais interessantes que a obra crítica reunida deles, porque aqui mostra as hesitações, como ia para um lado, ia para o outro e tal. Nessas cartas, o Leminski se descreve como um poeta engajado em alguns momentos. Ele quer, na esteira de Mayakovsky, trazer a revolução formal para dentro da revolução social. Ele quer conjugar, e aqui a gente está falando, claro, do momento dos anos 70, quer conjugar essa revolução formal, que traz o concretismo, uma revolução social,
ele nesse momento está em diálogo sempre com o Partido Comunista, com facções como a Libelu, Liberdade e Luta, a luta de estudantes, através de uma estratégia de comunicabilidade, que essa é a invenção dele, que está representada por esses haikais, por esses poemas rápidos, que tratam de algum momento do cotidiano. Bom, então, terminou o meu tempo, eu vou passar para os colegas, depois a gente debate. Muito obrigado ao Pedro, que eu acho que ele fez um percorrido pela obra do Leminski, super interessante, e depois vocês vão ter a oportunidade de perguntar para ele o que quiserem saber. Agora eu vou passar para a Carmen, para o Aldo e para a Vivian. A gente selecionou poesias e fizemos um pré-sarau sábado ao entardecer, que foi quase até a madrugada, lendo e comentando o que a gente sentia com aquelas poesias que cada um de nós tinha selecionado. Aí nós, por motivo de tempo, a gente selecionou, deu em média 5 poesias. Então nós vamos ler umas 14 ou 15 poesias, que tem umas bem curtas, e a gente quer dialogar com vocês. Nós vamos fazer 2 leituras e vamos também passar no PowerPoint para a gente ver o que ela mobilizou. E aí depois tentar um diálogo com o que também o Pedro já nos antecipou e brindou sobre a estrutura e a história do Leminski, tá, gente? Eu só queria compartilhar uma experiência que eu tive há uns, não me lembro mais, uns 10, 15 anos atrás. Eu estava na cidade de Curitiba e estavam me mostrando a cidade e tinha uma pedreira enorme lá, né? E se chamava Pedreira Paulo Leminski. Eu nunca tinha ouvido falar nesse nome, assim. Perguntei quem é esse cara, né? Uma pedreira, imaginei algum geólogo famoso. Não, era ele. Eu só vinha tomar contato com a poesia dele muitos anos depois. E a impressão que eu fico, né, e o que me faz ler o Paulo Leminski repetidas vezes, é que é um poeta que, particularmente, ele me desperta uma série de ideias e sentimentos. Ele é uma explosão. Eu me lembrei que a pedreira, ela é feita explodindo, né? E as poesias dele são extremamente ricas nesse sentido, e eu me aproximo delas
como quem vai a uma Bienal, assim. Cada vez que eu abro um livro dele, eu me sinto assim, quase indo numa Bienal, porque, como ele diz, né, não tenho que explicar, não tenho que... Mas ela é uma poesia muito rica e que é capaz de nos despertar uma quantidade enorme de ideias e emoções ao mesmo tempo. Enfim, a gente gostaria de compartilhar isso com vocês, fazer algumas leituras e trocar ideias a respeito. Antes que a tarde amanheça e a noite vire dia, põe poesia no café e café na poesia. Eu não sei como é que se diz isso, mas imagino que seja Kauá. O ideograma de Kauá, rio em japonês, pictograma de um fluxo de água corrente, sempre me pareceu representar na vertical o esquema do haikai, o sangue de 3 versos escorrendo na parede da página. Incenso fosse música, isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Alô? O critério atitudes estranhas não dá para condenar criaturas com entranhas. Querem comentar alguma coisa? A gente para. Vamos continuar mais um pouco. Ana vê Alice, como se nada visse, como se nada estivesse, como se Ana não existisse. Vendo Ana, Alice descobre a análise. Ana vale-se da análise de Alice e faz-se Analice. Contra Narciso, em mim eu vejo outro, e outro, e outro, enfim dezenas, trens passando, vagões cheios de gente, centenas, e outro que há em mim é você, e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Tem quem se proteja por trás de uma barragem de bons dias, boas tardes, boas noites. Assim não tendo que ver o que está passando. Bem no fundo. No fundo, no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir dessa data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula, e sobre ela, silêncio perpétuo. Extinto por lei todo remorso, maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem. Problemas têm família grande, e aos domingos saem todos a passear. O problema, sua senhora e os outros probleminhas. Quem nasce com coração, coração tem que ser feito. Já tem uma porção me infernando o peito. Com isso ninguém nasça. Coração é coisa rara, coisa que a gente acha e é melhor encher a cara. A vida é as vacas que você põe no rio para atrair as piranhas enquanto a boiada passa. Para mim, esse poema é o mais simples que mais diz, assim, é o que mais eu acho fantástico. Quem sabe, vamos parar, pensar um pouco.
Parada cardíaca. Essa minha secura, essa falta de sentimento, não tem ninguém que segure, vem de dentro. Vem da zona escura, de onde vem o que sinto. Sinto muito, sentir é muito lento. Grande angular para Zap. As cidades do Ocidente, nas planícies, na beira-mar, do lado dos rios, feras abatidas a tiro durante a noite. De dia, um motor mantém todas vivas e acesas, lucro. À noite, fantasmas das coisas não ditas, sombra das coisas não feitas, vêm, pé ante pé, mexer em seus sonhos. As cidades do Ocidente gritam, gritam, demônios loucos por toda a madrugada. Quando eu tiver 70 anos, então vai acabar esta adolescência. Vou largar da vida louca e terminar minha livre docência. Vou fazer o que meu pai quer, começar a vida com um passo perfeito. Vou fazer o que minha mãe deseja, aproveitar as oportunidades de virar um pilar da sociedade e terminar meu curso de Direito. Então ver tudo em sã consciência, quando acabar esta adolescência. Um bom poema leva anos, 5 jogando bola, mais 5 estudando sânscrito, 6 carregando pedra, 9 namorando a vizinha, 7 levando porrada, 4 andando sozinho, 3 mudando de cidade, 10 trocando de assunto, uma eternidade, eu e você caminhando junto. Não, esse era os que nós deixamos para só se falar. Vamos pro debate. Temos um escriba, não. Ao último. Quer deixar? Moinho de versos, movido a vento, em noites de boemia. Vai vir o dia quando tudo que eu diga seja poesia. Ele previu que ia morrer aos 44 de cirrose hepática. Tem uma das cartas aqui, que são de 77, 78. Ele disse, desse jeito, bebendo tanto, eu vou acabar morrendo aos 44 anos de cirrose hepática. Morreu aos 44 anos de cirrose hepática. Muito obrigada aqui aos colegas pelo trabalho que eles tiveram também de preparar essa apresentação, de separar as poesias, todas super interessantes. A palavra está à disposição de quem dela quiser fazer uso. Perguntas, comentários? Vocês. Boa noite, o meu nome é Márcio, eu sou um leitor bastante voraz. Acho que uma coisa muito interessante do Paulo Leminski, que eu gostaria de saber se vocês podem comentar, é que ele se dizia, assim, de certa forma, um poeta multimídia. Foi um dos primeiros poetas a utilizar diversos recursos gráficos e audiovisuais, não tanto na forma escrita, mas em projeções, em músicas, enfim, para expor seu trabalho. Inclusive, tem um CD que foi gravado por diversos cantores, que se chama O Bandido que Sabia Latim. As letras são todas dele e estão no final desse livro. Esse foi lançado com a poesia completa e é super legal porque ele é gravado por pessoas muito boas, Caetano, José Miguel Wisnik e, bom, enfim, eu queria saber se vocês podem falar sobre essa coisa multimídia do Paulo Leminski, ter sido, de certa forma, um pioneiro nesse sentido. Mais alguém? Quer responder? Posso responder? Pode ser? Tá. Não, realmente o Leminski tentou trabalhar com o maior número possível de mídias. Ele, como publicitário, tinha uma percepção muito aguda de comunicabilidade, de autoprojeção, assim.
Para vocês terem uma ideia, no lançamento, no primeiro romance dele, o Catatal, a estratégia de marketing foi fazer um cartaz com ele pelado e distribuir por Curitiba, sem dizer o que era. Aquela coisa do marketing viral já naquele momento. Ele realmente trabalhou com todos os tipos de música. Eu estava dando uma olhada na biografia. A biografia dele se chama O Bandido que Sabia Latim. Estava dando uma olhada ontem na biografia para me preparar aqui e eu vi que lá por 1983 o Leminski já estava trabalhando, por exemplo, com poesia em forma de grafite. Ele saía pichando Curitiba, fazia parte, portanto, de uma pequena minoria de vândalos já naquele momento, e divulgava os poemas dessa forma, já antes mesmo de ter sido publicado por uma editora comercial. Isso aconteceu mais tarde, em 83, naquele ano. O Leminski vai ter um percurso na música, como tu lembrou, nos anos 70 ele tem várias músicas gravadas para o grupo de Curitiba. E em 81 ele tem uma música, ou 80, agora não me lembro, no disco Outras Palavras do Caetano, ele tem uma música gravada pelo Caetano, que foi o que projetou ele. É a música Verdura, uma música de 1 minuto. Assim. E a partir desse trabalho com o Caetano ele tem vários outros trabalhos na MPB, em especial, infelizmente para o Leminski, com o Guilherme Arantes. Como ninguém lembra do Guilherme Arantes, então ninguém lembra das músicas do Leminski também. Até ele chegou a fazer inclusive um disco infantil inteiro com letras do Leminski e música do Guilherme Arantes. No final dos anos 80, logo antes de morrer, o Leminski vai ter uma experiência de televisão bem importante. Ele tem um programa que, se não me engano, era chamado TV Vanguarda, na Rede Bandeirantes de São Paulo. Eu não sei, eu não andei procurando no YouTube, até onde eu tinha procurado ainda não tinha aparecido as fitas desse TV Vanguarda. Não sei se alguém tem isso gravado, mas também seria algo bem importante. Ele tem também daí poemas em vídeo, que se acha facilmente no YouTube e tudo mais. Mas enfim, desde o início então ele teve essa percepção de lidar com o maior número de mídias possíveis e de que a poesia não devia ficar só guardada nas estantes. Eu vi que em algumas poesias ele fala muito psicanaliticamente. Qual era a ligação real dele? Se ele fez algum tipo de tratamento, não sei se ele se interessava por psicanálise. Deixa. É rapidíssimo que eu tinha separado aqui como provocação aos colegas. Num manifesto do Leminski sobre poesia, ele diz assim, 2 linhas só. Detesto poesia dita profunda. Estou cagando e andando para a psicologia. Não tenho psique. Sou apenas a besta dos pinheirais. Isso eu não sei quando é que ele escreveu. Neste documentário sobre a vida dele, que se chama Ervilhas da Fantasia, ele tem um momento em que ele é convidado a dar a opinião dele sobre essa coisa de psiquiatria, psicologia, psicanálise, etc. Ele começa se declarando uma besta dos pinheirais, que não tem psique, ele diz que ele não tem. Ele dá um depoimento muito interessante. Ele diz que ele acha que muito do problema do ser urbano reside nessa opressão de viver na cidade. Ele acha que as pessoas que, vamos dizer assim, quando vivem em cidades menores, que tu conhece o dono da farmácia, o outro ali, o padre, etc., que as pessoas têm muito menos problemas do que quando vêm para São Paulo e que fazem a sua vida, que em 4 anos têm dinheiro, não sei o quê, e aí estão precisando de psiquiatra, ele diz assim. Ele diz que ele jamais se negaria a procurar um psiquiatra se ele achasse, assim, um psicanalista, se ele achasse que ele tivesse algum problema que ele não conseguisse resolver. O que ele não era contra. Ele diz, se eu estou com dor de garganta, eu procuro o médico da garganta e eu procuraria como eu procuro qualquer outro. O que ele criticava era toda uma aura em torno da coisa psi, inclusive essa coisa de revistas que tem colunas semanais especializadas falando sobre o problema. Ele acha que isso é que era uma coisa assim, que ele achava que estava além, né, de pessoas que precisam de ajuda, procurarem recursos, enfim.
Mas ele dá um depoimento até bem simpático assim, nesse documentário, né? E só complementando o que Aldo disse, o que até te captou de algumas poesias mais explícitas a relação da psicanálise, né? Por exemplo, aquela do Contra Narciso, ele coloca assim, de uma forma poética, como essa questão que depois ele dá antes ele dá o depoimento, né? No filme esse filmezinho que a gente viu no YouTube, porque o ser humano é um ser social, e quando se volta só para si, sem considerar o outro, sem se relacionar com o outro, aí também favorece também uma situação de sofrimento, né? E só que ele retrata, acho que muito bem, em várias poesias, que não basta a pessoa querer só, né? Isso é uma circunstância que às vezes a pessoa é abatida nessa situação de dificuldade, né? Só para ir adiante no debate, eu fiquei com uma impressão um pouco do Leminski como uma pessoa contraditória, com algumas contradições, né? Porque ao mesmo tempo que ele era um atleta, ele era um homem extremamente autodestrutivo, e a gente vê naquele estado em que estão as coisas quando aparece aquele documentário caótico, né? Eu acho que era um homem que tentava, através da obra dele, resolver lá os seus fantasmas, os seus conflitos. Então, essa escolha desses poemas, ele não foi casual. Cada um de nós que nós lemos foram poesias que nos tocaram, né? Cada um de nós. Então, eu acho que tem uma tentativa. Ele disse em um determinado momento que a poesia era uma coisa desnecessária, uma inutilidade, e daqui a pouco, na mesma entrevista, ele vai dizer que a poesia ela é algo orgânico, é algo fundamental para uma sociedade que precisa dos seus poetas para viver, né? Então, de alguma forma, talvez a poesia dele expressasse um pouco essa necessidade que ele tinha de botar na arte dele as suas angústias, as suas dificuldades, né? Toda a sua contradição. Eu posso fazer? Eu gostaria de cumprimentar a mesa e dizer assim que apesar de não ser um leitor voraz, né, o nosso amigo que é um leitor voraz fez uma pergunta, mas enfim, eu tenho uma ideia assim do Leminski, né, acompanhando e ao longo de alguns anos assim, a gente ouvia muito falar. Ele era um paranaense, enfim, alguém que estava na periferia e que de repente ele se tornou, né, não um nome nacional, mas alguém que rompeu esse isolamento, né? Mas eu tinha dificuldade assim digamos, distingui-lo como poeta, por exemplo. Eu acho que ele era mais, e estava pensando não só um poeta, né? Ele era alguém que precisava expressar os seus fantasmas, e eu fazia isso de forma muito ampla, né? Muito, uma palavra assim que se usa hoje, multimídia, né? Mas enfim, um homem que tinha um tormento intenso e que de forma muito autêntica e pessoal conseguia, através da arte, né, enfim, tentar uma forma assim de lidar elaborativamente, né, com esses tormentos. Era mais nesse sentido, assim, e gostaria também de ouvir um pouco mais do que vocês pensaram, né, e debateram nesse sarau, né, sobre as poesias. Acho que valeria a pena para nós aqui. Pedro, a tua tese de mestrado foi uma tentativa de compreender um ano específico na história brasileira, que foi o ano de 1975. E para compreender o que se passava naquele Brasil dentro da ditadura militar, a obra literária pesquisada foi Catatal. Por que Catatal é tão importante assim, que merece uma dissertação de mestrado, né? Inclusive ao ponto de colocá-la lado a lado com o Inácio de Loyola Brandão, Zero, e o Lavoura Arcaica, né? Então, falasse um pouco do Leminski romancista, né? Mas também, e fundamentalmente, do Leminski sujeito social, né?
né? Esse ativista, que eu acho que é um ativista cultural, ele até que ponto ele simboliza a luta do povo brasileiro, né, por um país melhor, né? Não? Tá, então eu só queria fazer mais uma pergunta para o Pedro também. Esse livro do Paulo Leminski foi lançado este ano, né? Toda a poesia, 2013, se eu não me engano. E ele teve um sucesso editorial inusitado, ninguém esperava, não sei quantos mil exemplares já foram vendidos, 60 mil exemplares. Então eu queria te perguntar, Pedro, por que depois de vários anos, né, sem publicar, sem ter nada à disposição do Leminski, de repente se publica toda a poesia e é um grande sucesso? Olha, pelo que eu sei, só não se publicava antes porque tinha algum imbróglio de direitos autorais. Porque sempre vendeu muito. As edições iniciais do Caprichos e Relaxos, segundo o que está na biografia, venderam 18 mil exemplares. Todos os outros venderam muito e o que não tinha edições, muitas edições, acabavam tendo preços astronômicos. Tu consegue encontrar a primeira edição do Catatal, por exemplo, que é o primeiro romance dele, de 1955, por preços como R$ 1.500, no estante virtual, coisa assim. Então, na verdade, já era a Companhia das Letras, não sei como eles resolveram essa questão dos direitos autorais, é complicada porque ele teve um casamento de 20 anos com a Alice Ruiz, a primeira mulher, e se casou de novo, acho que 2 anos antes de morrer. Então, além disso, ele era publicado pela Brasiliense, que faliu. Mas ao falir a editora não quer dizer que tu perca os direitos autorais da obra. Então, tudo isso estava meio que misturado, assim, como uma complicação na republicação do Leminski. Então, na verdade, era uma demanda, assim, eu acho que vai vender 60 mil, vai vender muito mais, na verdade. E não só toda a poesia, como os outros livros também. No momento que se publicou a 3ª edição do Catatal, em 2004, ela esgotou quase no mesmo instante. Agora se publicou a 4ª edição, em 2012, e também já não está tão fácil de encontrar pela Iluminuras, né? Basicamente, sobre o Catatal, por que eu acho que é importante? Primeiro, explicando o que é esse romance. O Catatal foi que o Leminski chamou de um romance-ideia, publicado em 75, mas era um livro que ele vinha trabalhando desde 1967. Passou 8 anos escrevendo. O Catatal foi a culminação da obra do Leminski no seu lado capricho, o lado que vai para a experimentação da linguagem. O que é esse romance? Ele se passa no século XVII, em Recife, no momento da invasão holandesa, e a premissa é que René Descartes, o filósofo francês, autor do discurso do método, das meditações metafísicas, quer dizer, o pai do racionalismo, teria vindo junto com a expedição holandesa, estaria debaixo de uma árvore, observando a Recife holandesa, fumando maconha, enquanto um bicho preguiça cagava em cima dele. Isso é tudo o que acontece no romance. Não acontece mais absolutamente nada. O romance inteiro é Descartes pensando. Então, eu vou ler só as primeiras linhas para vocês terem uma ideia da linguagem, assim. Então, é um romance que mistura várias línguas, que são 200 páginas de um parágrafo só, e que começa assim: Ergo sum, aliás, ego sum Renatus Cartesius, cá perdido, aqui presente, neste labirinto de enganos deleitáveis, vejo o mar, vejo a Bahia, vejo as naus, vejo mais. Já lá vão anos 3, me destaquei da Europa e a gente civil, lá morituro. Isso de bárbaros, non intelegor uli, dos exercícios de exílio de Ovídio é comigo. Quer dizer, um romance 200 páginas em torno de trocadilhos em várias línguas, e da proposição de que o pai do racionalismo estaria encontrando o irracionalismo representado na natureza brasileira. Então, teria o choque entre a civilização racionalista europeia e a exuberância tropical brasileira. Então, já dá para ver de cara que é um romance que está muito ligado a uma certa ideia meio ufanística do país tropical, que está ressurgindo muito naquele momento com a obra do Caetano e do Gil, no tropicalismo. Esse romance
lendo Verdade Tropical, do Caetano, tu tem o mesmo tipo de ideia que está por trás do Catatal. A ideia de que de que existe algum outro tipo de pensar que não é tão racional, que só pode existir nesse espaço. Por que é importante esse romance, eu acho? Primeiro, ele leva ao absurdo, até o limite, o que se vinha fazendo primeiro que não se deve nem chamar de um romance, é um poema de 200 páginas, vamos deixar mais claro assim. Ele leva ao absurdo o que vinha se fazendo na poesia brasileira desde os anos 50. A experimentação de linguagem é levada ao limite, a um parágrafo de 200 páginas no qual não acontece absolutamente nada. Dentro disso, mas daí é um argumento um pouco mais complexo, eu acho que o Catatal também tem duas outras características importantes, uma externa e uma interna ao romance. Interna ao romance, por ser tão incompreensível, ele de certa forma alegoriza a situação de censura que se vivia naquele momento. Acho que tu colocar algo incompreensível, o objeto incompreensível, de frente a todos, também é uma forma de comentar de alguma forma a situação de opressão e de censura. Quer dizer, o texto também é opressor, mas também se torna um desses enigmas que acabam aparecendo por conta da censura. Pensando, por exemplo, tem muitos enigmas em obras como... canções como as do Chico e do Gilberto Gil, várias são alegorias que, no fim das contas, estão falando de outra coisa que não daquilo. Estão tentando fugir da censura por conta de algumas perífrases, de algumas figuras de linguagem. Por outro lado, também o Catatal foi publicado num esquema independente, então ele também, naquele momento, é uma forma de atuação à margem do sistema literário. Então ele está tentando intervir em duas frontes. Não só na fronte linguística, como também na fronte de como se organiza a literatura. O Leminski, nos anos 80, vai se render ao sistema literário, vai publicar pela Brasiliense e vender milhares de cópias. Mas, nesse momento, ele está pensando em constituir um outro sistema literário à margem das editoras estabelecidas. Isso é algo que está acontecendo bastante nesse momento, né? Os poetas marginais que estão no Rio de Janeiro, mais ou menos na metade dos anos 70, como Chacal, esses poetas estão sendo replicados agora pela Kozak Naif, também estavam fazendo isso. E, bom, acho que eu já falei demais. Deixa eu só pegar uma frasezinha tua que ele se... desculpa. Não, é só porque ele falou que o Leminski se rendeu, não é a publicar na editora nacional, enfim, na Civilização, né? Qual é? Brasiliense. E ele dizia o seguinte, que era muito fácil uma pessoa aos 17 anos ser poeta, muito fácil, que aos 17, 18 anos, todo mundo é poeta, todo mundo escreveu pelo menos uma poesia, tem lá escondido, guardado, se não deu publicidade. Ele disse que o difícil é o sujeito fazer poesia aos 30, aos 40, quando começam a vir os filhos, quando tem que pagar o transporte escolar, tem que pagar o aluguel, que aí fica muito difícil fazer poesia, mas ele disse que fazer, vamos dizer assim, essa poesia antes, eu acho que no início ele tinha realmente essa vida, né, mais alternativa. Depois ele precisava ganhar vida, né? Ele fez horrores de coisa, ele trabalhou como publicitário, ele fez o que pôde. Que meu comentário era muito diferente do dele, que procurava inserir, né, o Leminski como um ser social, né? E o meu comentário era assim, que eu sou uma leitora ocasional de poesia, e o que me encanta no Leminski é esse lado adolescente, né, que é uma das apresentações dele, as brincadeiras que ele faz com as palavras, a forma lúdica, né, com que ele vai expressando uma série de pensamentos e de sentimentos que nos tocam, né? Mas sempre nos pegando por esse lado lúdico, né? Que para mim é uma coisa muito encantadora a forma como ele usa as palavras. Tanto que o meu preferido dele é
que nos domingos à tarde, né, o seu problema sai com a dona problema levar os probleminhas para passear, né? Nada melhor para descrever o Sunday Night Blues, né? Que é uma coisa que até tem uma expressão que mostra isso, né? Então, eu não sei se para todos é essa coisa brincalhona, né? Mas extremamente interessante, que eu acho que o Pedro até pode falar sobre, né, o rigor formal que ele possa ter, né? Mas que para mim o encantador é isso. E também a capacidade de dizer coisas seríssimas com palavras simplíssimas. Eu vou repetir aqui um poema, né? A vida é as vacas que você põe no rio para atrair as piranhas enquanto a boiada passa. Quer dizer, toda a nossa ilusão, toda a nossa pequenez, vamos dizer assim, de capacidade de captar a realidade, ela está aqui. Né? A boiada passa. Eu acho isso aqui uma coisa incrível, essa capacidade de síntese. Tu falaste em Leminski, poeta, e eu estava pensando, sempre que eu penso nele, eu penso como um frasista, mais do que como um poeta. Não sei porquê, não sei nem se está certo, se ele se encaixaria. Chegou um momento em que toda a vida se tornou poesia. Ou pode ser. Eu acho que esse aspecto multimídia está ligado a isso que a gente está falando, e essa facilidade de comunicação que agora, vamos dizer, ele já falecido, e a poesia dele continuar sendo atual. Ele, numa das entrevistas, ele fala no grafite, né? E ele disse: eu não posso ver uma parede hoje que ela fica gritando para mim. O que eu posso fazer? Ele pichou na cidade, numa época que estava uma campanha da fraternidade, do deficiente. Ele botou: todo torto tem direito. Tem essa coisa do humor, né? Ao mesmo tempo que ele é capaz de escrever coisas extremamente... Eu li e vi assim, parecia aquele ipom do judô, assim, que pega a gente e bota a gente no chão, né? Aquela parada cardíaca, aquela falta de sentimentos, aquela dor que vem de dentro, um sentimento muito lento, né? Então, ao mesmo tempo que ele brinca, ao mesmo tempo que ele mexe contigo, te dá uma virada, quando tu vê, tu tá no chão, não sabe por quê. Aquele haikai com o sangue escorrendo, né? Que é uma figura que ele junta, uma figura pré-verbal, né? Então a gente vai pensar também no mecanismo dos sonhos, né? Que junta imagens, que junta afeto, que junta mensagens e emoções e representações importantes para cada pessoa. A cada um de nós vai ver aquilo de uma maneira diferente, né? Eu vi, além do sangue, eu li pranto, né? Eu vejo sangue escorrendo, né, no papel, né? Então, para a gente que é analista, a única coisa que a gente pode fazer é tentar pensar sobre isso, tentar ampliar essa forma de entender o mundo e entender essa comunicação. Mas eu acho que a capacidade dele de ser multimídia, e imagino que seja também de uma época. Ele é um poeta que representa uma época, né? Acho que anos 70, né? Acho que tem toda uma ligação aí, um período da nossa história, né? Mais alguém? O senhor, deixa eu só pedir um microfone ali. Bom, aqui, ó. É a primeira vez que... Obrigado. Bom, obrigado pela apresentação. Primeira vez que eu ouço falar do Leminski, né? Não sou poeta, né? Mas também estudei filosofia. Mas para entender um pouquinho mais, Pedro, né? Tu poderia dizer ou ler alguma coisa sobre o que o Leminski fala de Jesus Cristo? Porque eu estou ligado mais a isso. Claro. Pois é, Leminski...
Da biografia de Jesus. Então, retomando, é uma das 4 biografias que o Leminski escreveu, que estão reunidas nesse volume Vida, que a Companhia das Letras lançou agora. E Leminski não era religioso. Ele estava muito ligado ao marxismo, mas ao marxismo bem próprio. Ele tinha uma fascinação constante pelo candomblé, pelas religiões africanas, por exemplo. Ele dizia que o grande erro de Marx era não ter deixado lugar para os santos. Não precisa de santos. Precisa de santos tomando a linguagem do candomblé, precisa dos orixás para poder ter dança, para poder ter canto. Então, essa vida, na verdade, são os 4 santos do Leminski, né? Esses 4 biografados. Do Jesus, especificamente, a biografia dele é uma leitura dos evangelhos tentando ver, por um lado, a substância poética dos evangelhos. O Leminski sabia grego, ou dizia saber grego, pelo menos, então ele traz traduções novas de algumas parábolas e faz traduções em versos, né, separando os versículos, que são muito poéticas, muito bonitos. E ele tenta ver nessas parábolas sempre o lado social. Para ele, Jesus ele está aí embarcando muito na interpretação da época da teologia da libertação. Jesus teria, além do lado religioso da eclésia, da igreja, que veio depois, esse lado que viria mais a uma ideia de hierarquia depois na igreja, ele tenta trazer mais o lado libertador, o lado que vai falar da divisão entre ricos e pobres, o lado que vai falar, um lado que vai ter também uma certa eroticidade. Ele faz uma leitura daquele episódio da vida de Jesus, na qual Maria lava os pés dele com os cabelos, ou coisa assim. Faz uma leitura bastante erótica disso. Então, ele tenta ver esse outro Jesus por trás das camadas de interpretação que a igreja trouxe. Um Jesus muito ligado à teologia da libertação e vendo esse outro lado eroticizante e tudo mais. Mas também não é ingênuo, né? Ele sempre coloca a coisa na sua época e não está dizendo. Diz especificamente, não estou dizendo que Jesus é socialista, não estou dizendo que ele é feminista, nada assim. É só uma outra leitura. Ele fala que ele acha interessante como é que uma pessoa consegue, durante tantos anos, sobreviver 2000 anos. Como é que Jesus Cristo consegue, depois de tantos anos, continuar? O Freud tem um livro que é do Xistes, né? E eu acho que é aí que está o interessante do Leminski, fazer a piada pelo xiste, né? Pelo jogo da linguagem. Não é uma piada pelo figurativo, cômico, né? Mas é pela linguagem, pelo significante. E eu acho que por isso que mexe com a gente, né? Porque ele vai no nosso simbólico, né? Na linguagem, no jogo da linguagem. Não, tu lembrar... Deixa outra pessoa falar. Não, acho que é melhor responder ele, porque não tem meio a ver com o que ele falou. Pode falar, temos o diálogo. Tá, não, é que na verdade eu perdi um pouco da explicação do Pedro inicial. E eu não sou uma leitora super voraz de Leminski, eu costumo falar que às vezes eu estou em aeroporto, eu abro algum livro dele, sempre encontro alguma coisa mega interessante que faz sentido para mim naquele momento. E eu não sei muito bem se existem fases do Leminski, se ele teve, não sei, uma fase mais romântica, uma fase um pouco mais hardcore. E eu queria saber se existe essa separação dele, se ele foi um pouco mais crente na sociedade, um pouco mais descrente, um pouco mais religioso, eu sei que ele não foi agora. Mas se tivesse uma obra dele que seria interessante pra gente conhecer, que meio que resumisse, se vocês podiam indicar qual é ela hoje. Bom, sobre os xistes, eu acho que vocês podem falar melhor do que eu. Basicamente, assim, essa coisa das fases, o Leminski começou como um poeta muito ligado ao grupo concretista. E alguns poemas desse volume, toda a poesia, trazem isso. Dá pra ver visualmente que os poemas são visuais. Se tu abre ali, são imagens e tal. Completamente diferente. Esses são os poemas iniciais do Leminski. Depois ele vai numa direção de desenvolver poemas mais comunicativos. Daí tem os haikais, poemas de 3 versos, bem rápidos. E tem muitos poemas
mas segunda metade dos anos 80 em diante, daquela fase que ele chama ali no videozinho de parnasiano chique. Poemas mais longos, metrificados, rimados, mas sempre com alguma jogada de linguagem também, algum trocadilho, alguma coisa assim. É meio difícil dividir em fases, porque é uma obra, no fim, que é bastante curta. Não teria como recomendar uma obra, acho que esse livro, toda a poesia, já é interessante por si só. Eu gosto especificamente do que faz parte da primeira coleção, que é o Caprichos e Relaxos. Está dividido aí dentro de toda a poesia, então dá pra ver. A partir do que ele comentou do xiste, né, eu também me lembrei daquele texto do Freud, Escritores Criativos e Devaneios, né? Porque os poetas conseguem expressar o que, até a questão dessas biografias dos mitos que ele escolheu, né? Mas ele consegue revelar o que tem, os conflitos e os sentimentos em todos nós, né? O lado humano, que nem todos têm o talento de revelar como um poeta. E a forma que ele consegue revelar, e até nas várias apresentações que o Leminski tem da poesia, é possível tocar em cada um de nós de forma diferente, né? E isso que também é a riqueza. E também outro aspecto que para nós, e a gente psicanalistas, é também de aguçar o nosso ouvido para entender essas nuances também na comunicação com o nosso paciente, né? Porque ele vai se apresentado com um jeito particular dele, com o seu jeito de ser, né? Pessoal, nós estamos hoje passando da hora. Eu acho que isso tem a ver com o interesse, né, que a poesia do Paulo Leminski desperta em todos nós. Então, eu acho que ainda temos uns 5 minutos, se alguém ainda quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, senão a gente já vai se encaminhando para o final. E eu já queria anunciar também que no mês que vem, mês de novembro, nós vamos ter aqui o Café Literário sobre Hannah Arendt, que tem a ver com todo esse momento atual, o filme que passou sobre a vida dela e a rediscussão de algumas obras da Hannah Arendt, na segunda terça-feira de novembro. Mas temos tempo ainda para algum comentário, não sei se vocês querem também fazer. Deixa eu fazer uma correção rapidinho. Eu falei que o Leminski não era religioso, mas antes de não ser religioso, ele passou 2 anos no seminário, quando adolescente. Então tem uma relação bem mais complexa aí do que eu deixei entrevendo. E ele não renunciava à adolescência, né? Só quando tivesse 70 anos ele ia sair da adolescência. Ele não saiu, pelo jeito. Se não temos mais comentários, eu queria agradecer muitíssimo ao Pedro, que trouxe todo o seu conhecimento, a sua cultura sobre, até pelos estudos, dissertação de mestrado que ele fez sobre Paulo Leminski. Agradecer aos colegas, a Vivian, a Carmen, ao Aldo também, pela dedicação que tiveram na apresentação das poesias do Paulo Leminski. E agradecer a todos vocês que vieram aqui prestigiar mais este encontro do Café Literário. E convidá-los para o próximo, em novembro. Muito obrigada.